No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o transdutor 4 em 1 da mecânica avançada. Só que nessa aula nós vamos usar ele na admissão, que é o TVA na partida e o TVA na marcha lenta. E nada mais, nada menos para falar sobre esse assunto do que o mestre dos transdutores, o meu amigo Marco Chess. Pessoal, o Marco Chess é especialista em transdutores. Eu aprendi com ele e vocês agora vão aprender com ele também, tá? E eu gostaria também que vocês seguissem ele nas redes sociais. E se você se interessar sobre esse assunto, vá lá na oficina do Marco Chess, lá na oficina escola dele, faça um treinamento VIP com ele, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua oficina, no seu diagnóstico avançado, tá? Então, segue o vídeo. E aí, pessoal, Marco Chess aqui da Chess Transdutores, com mais um videozinho aí para vocês, tá? Não reparem aqui, tô meio contundido, operei meu ombro, mas tô bem, já daqui pouco tempo eu vou tirar essa tipóia chata aqui. Mas vamos que vamos. Até é bom, ó, tô com uma mão só, vocês vão ver como é fácil trabalhar com o transdutor de vácuo, né? Então, pessoal, a princípio, eu faço esse teste, pelo menos, junto com a CR na partida, tá? Então o primeiro teste que eu vou fazer ali com o transdutor de vácuo, chegou um carro para mim, né? Então eu já fiz a entrevista com o cliente, fiz o teste de bateria, passei o scanner ali, já direcionou o meu diagnóstico, e agora eu preciso, né, descartar ou não a parte mecânica. Só com a CR dá? Quase 100%, vamos dizer assim, né? Mas o que acontece? Por que é importante a gente fazer a CR com o transdutor de vácuo? O transdutor de vácuo, ele consegue, a gente vai conseguir ver quanto cada cilindro, quanto entre aspas, né? É que nem a compressão, é uma comparação relativa, né? Mas se todos os cilindros estão puxando o ar na mesma quantidade. Vamos imaginar a seguinte situação. Tem uma entrada ali num cilindro, né? Partiu ali a junta do coletor de admissão, e um cilindro ali está com uma entrada de ar falso, né? Um ar não medido, né? O ar é verdadeiro. Para CR, como esse cilindro ele vai se encher de ar ali do mesmo jeito que os outros, né? O pistão desceu admitindo, ele vai puxar ar. Uma parte está vindo pelo coletor e outra parte está vindo ali por fora, vamos dizer, um ar que não está sendo medido. Mas o cilindro ele está aspirando igual os outros. Na CR vai estar tudo ok. Mas ali no transdutor de vácuo, né, dependendo, lógico, dessa entrada, se ela tiver, se for uma entrada de ar ali falso, né, vamos dizer assim, não medido, suficiente para dar uma influência ali nas ondas do transdutor, a gente vai ver que eu tenho um cilindro ali, né, numa situação de uma junta partida ali, né, que esteja interferindo num cilindro apenas, a gente vai ver que eu tenho um cilindro com uma aspiração menor do que os outros, né. Então é muito importante a gente fazer esse teste da CR junto com o transdutor de vácuo por causa disso. E a gente começa sempre na partida, tá? Porque na marcha lenta, perdão, se eu tiver ali um motor que esteja com a marcha lenta oscilando, as ondas vão acompanhar essa oscilação, né? Então eu vou ter as ondas também oscilando, né? Bicos injetores, por exemplo, desequalizados, eles podem influenciar na onda do transdutor de vácuo na marcha lenta. Na partida, a gente vai estar vendo a parte mecânica bruta, de verdade. Por quê? Porque a falha não se manifesta, né? Eu vou fazer a CR ali, eu costumo, né, desligar o fusível da bomba, isso varia, né? O que for mais fácil, desligar os bicos, dependendo do carro. A ignição, eu não gosto de desligar, primeiro, porque na partida os bicos vão ficar injetando ali, depois vai para o catalisador, é ruim. E se eu tiver algum problema ali, algum cilindro diferente, seja nas ondas da CR ou do transdutor aí de vácuo, eu vou precisar da ignição, né, para a gente identificar
qual cilindro ali que está com problema. Então eu costumo desligar o fusível da bomba ou os bicos, né? O que for mais fácil. Então, na partida, a gente não tem a falha influenciando nas ondas, né? Por isso que é importante a gente começar sempre com o teste na partida, né? A gente vai ter ali o ponto que a gente chama de pressão e vácuo, né? Na verdade, eu só tenho vácuo ali, mas a parte de cima e a parte de baixo da onda, né? Vamos dizer assim. E na marcha lenta eu consigo ver mais pontos ali, né? Fechamento das válvulas de escape, das válvulas de admissão, então eu tenho mais pontos ali para analisar. Mas a gente começa sempre pela partida, tá? Porque eu preciso, no meu diagnóstico, descartar ou não a parte mecânica, né? Então, depois da entrevista com o cliente, fiz o teste de bateria, passei o scanner, né? Ele já direcionou aí o meu diagnóstico. Primeira coisa que eu vou fazer é descartar ou não a parte mecânica ali, né? Para eu poder seguir, ou se eu tiver algum problema, já descobri ali, né? Já acabou ali o meu diagnóstico praticamente, né? Se eu tiver algum problema mecânico, aí é só identificar aonde está esse problema. Mas enfim, então vamos para o teste. Eu tenho aí no canal A a CR, tá? A compressão relativa. E no canal B, o transdutor aí de vácuo na admissão, ligado ali no coletor. Vamos dar a partida e vamos ver como é que estão essas ondas aí. Deixa eu limpar o buffer do Nil. Eu vou pausar e dar o play novamente. Vou dar a partida. Então a gente sempre dá uma partida aí, pessoal, de uns 4, 5 segundos pelo menos, né? E eu vou pegar ali a onda mais para o final, né? Que no começo é normal, né? O motor tá parado, o arranque tem que vencer, né, aquela inércia, as ondas vão estar aí ainda não tão bacana para a gente analisar. Então eu vou pegar a parte da onda ali mais para o final, né, da partida. Então vamos lá. Eu tenho um esquema aqui que eu vou dar a partida aqui por aqui, né? Beleza. Estamos usando aqui o Nil, não precisa ter pressa de ficar pausando aí o osciloscópio, né? A gente pausa aqui e vamos buscar aqui na onda, né? Então eu vou pegar aqui mais para o final, né? Vamos ali. Por aqui tá bom, ó. Então eu tenho aqui, ó. Deixa eu descolar um pouco essas ondas. Aí. Eu tenho aqui em verde a CR, né? Não sei qual cilindro é qual. Repito, se tiver tudo igual, para mim não faz sentido eu saber de qual cilindro pertence cada onda dessa. Tá tudo bom, né? Ou, na verdade, tá tudo igual, né? Ou tá tudo bom ou tá tudo ruim. Normalmente, quando tá tudo igual, tá tudo bom, né? Difícil as peças se desgastarem ao longo do tempo de maneira igual, né? Então, normalmente, quando eu tenho tudo igual, é porque tá tudo bom. Normalmente é assim. Então, aqui a gente percebe pela CR que tá tudo igual, né? Vamos imaginar que aqui seja o cilindro 1. Tenho 25% de chance que seja, né, um motor de 4 cilindros. 1, 3, 4, 2. Então, tá tudo mais ou menos igual, né? Essa aqui tá um pouquinho mais baixa, né? A onda não teve uma queda tão grande na bateria aqui nesse cilindro, mas é importante a gente ver se a onda se repete, né? Se o defeito, vamos dizer assim, se repete. Vamos pegar para cá, ó. 1, 3, 4, 2. Né? Aqui continua um pouquinho menor. Então, provavelmente, eu tenho um cilindro aí, uma compressão um pouquinho mais baixa que os outros, mas não o suficiente, né? Não foi isso que trouxe o cliente aqui. Se esse motor estiver falhando, né, não é a parte mecânica. E aqui na onda de vácuo a mesma coisa, né? Então a gente pega aqui na parte de cima e na parte de baixo. Se quiser pode puxar os cursores aqui, né, para ficar ali mais legal de analisar, né? Mais didático. Mas a gente percebe aqui de zóio
que todos os cilindros aqui estão com o mesmo vácuo. Todos estão aspirando ali e estão influenciando no coletor de admissão ali da mesma forma. Então a parte mecânica tá legal, né? Eu nem colocaria na marcha lenta nesse caso, né? Vamos dizer que eu tivesse aí o cliente está reclamando que o carro está falhando, né? Eu tenho um cilindro ali com falha. A parte mecânica não é, né? Tá tudo igual. O carro, se tivesse tudo ruim, o carro tinha vindo de guincho para mim, né? Então eu posso dizer que a parte mecânica tá ok. Descartei a perninha, né? Do oxigênio ali do. Quando eu falo descartar a perninha, né? Eu falo muito isso em treinamento, né? O triângulo do fogo, né? Pra gente ter fogo, seja onde for, né? Vou acender uma churrasqueira ali em casa, queimar umas carninhas, né? Churrasquear dentro do cilindro, enfim. Para eu ter fogo, eu preciso de oxigênio, combustível e calor. Então, os transdutores aí, né? E junto com a CR nesse caso, a gente vai descartar ou não a perninha do oxigênio. Perninha do oxigênio tá legal? Segue o diagnóstico. Só sobrou a perninha do combustível e do calor. O que é o combustível? O próprio combustível, né? Bico injetor, bomba, bico. E o calor é a ignição, né? Então é assim que a gente faz o diagnóstico. Mas beleza. Então a gente já viu que tá ok, né? Se esse carro estivesse aqui com uma falha, não é a parte mecânica, poderia ser um bico, vela, bobina, enfim. Vamos pegar agora essa onda na marcha lenta, tá? Deixa eu desligar. Agora eu vou precisar ligar a chave dar o contato ali, né? Ligar a ignição para o carro poder pegar. Então faz o seguinte, não sai daí. Já volto. Beleza, pessoal. Então voltei aqui. Agora o carro está em marcha lenta, né? Pô, faz esse sinal. Beleza. Então agora aqui eu estou com o motor em marcha lenta, né? Continuo não pegando a ignição, né? Se tiver tudo igual, repito. Não me interessa saber qual cilindro pertence a cada onda dessa. Vou pausar aqui, para o sinal. Desligar o carro, né? Vocês não estão ouvindo porque o meu microfone é inteligente? Só para não ficar me atrapalhando aqui. Vou desligar a bobina. Então a gente tem aqui as ondas, né? Dos 4 cilindros. Então eu tenho esta onda aqui. Vamos imaginar que ela seja do cilindro 1. Repito, tem 25% de chance de ser, né? Se essa for do 1, essa é a do 3, essa é a do 4 e essa é a do 2. Aqui na marcha lenta, né, as ondas são bem diferentes do que na partida, né? Então eu consigo enxergar pontos aí, né? Perdão. Eu consigo enxergar alguns pontos que eu não consigo enxergar na partida. Por exemplo, aproximadamente tudo no transdutor de vácuo, tá, pessoal, é aproximado. Por quê? O vácuo é muito instável, né? Por isso que eu não faço ali fasagem mecânica pelo transdutor de vácuo, né? Cruzando, por exemplo, ou sincronismo de roda fônica. Eu não vou cruzar o PMS do transdutor de vácuo com a roda fônica, né? Esse carro tem que. O PMS do primeiro cilindro tem que bater no dente tal da roda fônica. Eu não consigo ver isso com precisão com o transdutor de vácuo, né? O vácuo é muito instável. Aí eu vou precisar do transdutor de compressão. Mas eu consigo fazer aí muita análise com o transdutor de vácuo, tá? A gente usa ele, está usando aqui no caso na admissão, mas eu posso colocar ele no respiro de óleo, para a gente ver ali a parte de anel, cilindro, né? Posso colocar ali no escapamento para identificar qual cilindro está com falha, posso usar ali para ver vazão de bicos, enfim. Então o transdutor de vácuo é muito importante, né? Que nem eu falo. Cada transdutor tem a sua função. De 10 carros que entrar na minha oficina, 10 carros eu vou usar o transdutor de vácuo. O transdutor de compressão
em 2, 3, mas nem por isso ele é menos importante, né? Fasagem mecânica, sincronismo de roda fônica, eu vou precisar dele. Mas vamos que vamos lá, pessoal. Então, aproximadamente aqui, a gente costuma jogar essa setinha do canal, né, em cima de uma linha, né, horizontal aqui da grade. Tem gente que gosta de puxar outro canal ali, colocar em cima aqui para marcar, sem problema, né? A gosto aí do freguês. Eu costumo jogar a setinha em cima de uma linha horizontal da grade aqui, né, no osciloscópio. Então, aproximadamente aqui na ponta dessa setinha, nessa linha da grade, onde ela cruza aqui, né, com o sinal do transdutor, aproximadamente aqui é o PMS do cilindro, né? Então, se esse for o cilindro 1, aqui é o PMS do cilindro 1, aqui do cilindro 3, aqui do cilindro 4, aqui do cilindro 2. Obviamente, se esse motor, a ordem de ignição dele for um 342, né? Este primeiro pico é o fechamento de escapamento do próprio cilindro aqui da onda. No caso, né, a gente está dando como exemplo, como se aqui fosse, né, ou talvez até seja, o cilindro 1. Aí depois a gente tem, aqui está meio ruim, vamos dizer assim, né? Essa onda está mais padrão, então eu tenho aqui algum probleminha, entre aspas, né? Essas ondas, esse carro não estaria aqui por causa disso, mas eu tenho algum probleminha aqui no fechamento da válvula de admissão do cilindro anterior, né? Porque este ponto é onde a gente vê o fechamento de válvulas de admissão, né? Ou de válvulas, se for uma válvula por cilindro, do cilindro anterior, que se aqui for o 1, né, a ordem de ignição é 1, 3, 4, 2, depois do 2 vem o 1 novamente. Então aqui eu tenho algum probleminha ali no assentamento, né, no fechamento de válvulas, ou válvula, do cilindro 2, né? O cilindro 1, a válvula de admissão fecha onde, né? Onde que eu enxergo isso? Na próxima onda. Então a gente vê aqui, ó, que as válvulas de admissão, no caso esse carro aqui são 2 válvulas por cilindro, estão com fechamento legal aqui, né? É um pico só, né? Aqui a gente já vê que eu tenho algum probleminha, alguma coisinha aí, tá? Mas não procure pelo em ovo, tá? Senão você vai tirar cabeçote todo dia. Esse carro não estaria aqui por causa disso. Mas às vezes é o caso da gente avisar o cliente, né? Aqui é a mesma coisa. Este pico de admissão nunca deve ultrapassar o pico de escapamento, tá? Mas beleza, então eu tenho o PMS aqui do cilindro, aqui o fechamento da válvula de escape, aqui o fechamento da válvula de admissão do cilindro anterior, aí eu tenho turbulências normais ali, né, no coletor, o maior ponto de vácuo do cilindro, e aqui aproximadamente, ó, abriu a válvula de admissão agora do próximo cilindro, né? No caso do nosso exemplo, do cilindro 3. Então reparem que eu teria 2 válvulas de admissão abertas, do cilindro 1 e do cilindro 3. Do 3 que acabou de abrir e do 1 que já vai começar aí, já está no processo de fechamento, que vai fechar aqui, né? Então deste ponto para frente, agora eu começo a analisar o próximo cilindro, né? Então eu analiso o cilindro como, né, a onda, do momento da abertura da válvula de admissão dele até o ponto de abertura da válvula de admissão, ou das, né, repito, do próximo cilindro. Única coisa que eu vou ver nesta onda, né, do próximo cilindro, é aqui que eu enxergo as minhas válvulas aí, ou a minha válvula de admissão, que estão, né, que faz parte desta onda, só que eu enxergo, né, desse cilindro, né, mas eu vou enxergar isso na onda do próximo cilindro, tá? Se você ficou meio confuso, eu vou dar aqui como exemplo, deixa eu abrir essa imagem. Aqui eu tenho, ó, todos os pontos de abertura, fechamento, PMS, cruzamento de válvula,
todos os pontos aí do transdutor de vácuo, tá? Na admissão, tem também na admissão na marcha lenta, né? Tem também na partida. Essa imagem eu tirei da minha apostila, né? Que essa apostila ela vai de brinde para quem faz aí o nosso EAD, tá? Inclusive, se você quiser mais informações aí sobre os nossos produtos, né? A gente fabrica, né? A gente vende transdutores, a gente tem treinamentos EADs aí de osciloscópio, transdutores, tanto EAD como presencial. Se você quiser saber mais, quiser mais informações aí, entre em contato aí por esse WhatsApp que está em algum lugar da tela aí. Beleza, pessoal? Então, é mais ou menos isso aí. Esse é o transdutor de vácuo, né? Se você se interessou, quiser se aprofundar mais, repito, entre em contato aí com a gente que a gente vai ter o maior prazer aí em te atender, né? Em te explicar aí, tirar todas as suas dúvidas. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Valeu, fui! Muito legal esse vídeo, né, pessoal? Bom, então anota aí os telefones que ele deixou e faça suas anotações, faça o teste no carro, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer diagnóstico avançado aonde você não fazia ainda. Até o próximo vídeo.